Você já ouviu falar de um lugar onde o silêncio parece gritar? Onde quem atravessa sente que algo invisível está observando? Essa é a história de uma ponte esquecida, onde ecos de vozes que nunca existiram são ouvidos no meio da noite, e onde os moradores afirmam: a ponte não leva você para o outro lado, leva a sua alma para um lugar de onde não tem volta. Hoje você vai conhecer o caso proibido da Ponte dos Sussurros. Mas cuidado, algumas histórias deixam marcas, até mesmo em quem só as ouve. Em 1931, nos arredores da pequena cidade de Ashcraft, no estado do Missouri, uma ponte de madeira foi construída sobre o rio Black Hollow. A cidade havia acabado de se recuperar de uma cheia que destruiu plantações, casas e isolou parte da população. A ponte era uma promessa de reconexão, tanto literal quanto simbólica. Foi projetada pelo engenheiro Edward Malone, conhecido por seu perfeccionismo e ceticismo. Mas após a inauguração, algo mudou nele. Apenas 3 dias depois da primeira travessia oficial, Edward foi encontrado no fundo do rio, após cair ou pular da própria obra. A única coisa que deixou foi uma carta, que sua esposa entregou à polícia em silêncio. Nela, apenas uma frase escrita à mão. Eu ouvi os gritos, eles não param, e não são deste mundo. Mas mesmo com o acontecimento, a obra foi mantida, e o que realmente aconteceu com ele nunca foi investigado a fundo pela polícia local. Durante a década seguinte, os moradores começaram a notar que a ponte não era comum. Primeiro foram os animais. Cães que se recusavam a atravessar, cavalos que empacavam diante do acesso e corvos que pareciam rondar o local em círculos todos os dias ao entardecer. Depois vieram os relatos de pessoas. Alguns diziam ouvir vozes, outros relatavam sentir algo frio tocando seus ombros. Mas o mais comum era a descrição de sussurros femininos, sempre pedindo ajuda. Ninguém sabia ao certo de onde vinham. Em 1942, o caso que mais causou pânico foi o de Richard Bell, um fazendeiro local, que dirigia sua caminhonete sobre a ponte em uma noite de neblina. Segundo sua esposa, ele chegou em casa horas depois, quase sem roupas, descalço e coberto de lama. E mudo. Nunca mais disse uma única palavra até o dia da sua morte, mas escrevia, em cadernos cheios de frases confusas. A mais recorrente: ela está embaixo, ela quer companhia, ela me chamou. A cidade ficou abalada e, devido aos relatos assustadores que só aumentavam, a prefeitura decidiu construir uma nova ponte, de concreto, a poucos metros dali. A ponte velha de madeira foi abandonada, mas nunca esquecida. Durante os anos 50, adolescentes locais passaram a visitar a antiga ponte como um desafio de coragem. O chamado Midnight Dare, o desafio da meia-noite, consistia em atravessar a ponte a pé, em total silêncio. Foi durante uma dessas travessias, em 1955, que um jovem desapareceu. Mark Finley reapareceu 2 dias depois, com a pele queimada de sol e um olhar fixo, vazio. Nunca conseguiu explicar o que aconteceu, mas repetia uma única frase sempre que ouvia o nome da ponte. Eles andam na madeira, mas não tem sombra. A partir desse ponto, o acesso à ponte foi fechado oficialmente. Placas de advertência foram colocadas, mas como todo local amaldiçoado, a proibição só aumentou a curiosidade. O xerife da época, George Latner, deu uma entrevista em 1958 dizendo que patrulhava a área toda semana. Em sua declaração, há uma parte registrada que até hoje circula em fóruns de mistério. Eu estive lá. Eu vi pegadas na madeira, mas o chão estava seco. E ouvi uma criança rindo, mas não havia criança alguma. Eu sou um homem da lei. Não acredito em fantasmas.
Mas naquele lugar, pelo que testemunhei, a lei não vale nada. O mistério só aumentou quando um padre local, reverendo Thomas Greer, decidiu realizar uma bênção na ponte. Levou cruzes, água benta e uma pequena comitiva da igreja. No meio da cerimônia, todos os presentes ouviram uma risada, vinda de baixo da ponte. Segundo relatos, todas as velas usadas na cerimônia apagaram de só vez. O reverendo nunca mais voltou a pregar. Disse que em seu diário escreveu: "Não são fantasmas, são vazios. São buracos deixados por almas que foram puxadas. E agora esperam companhia." Na mesma época, uma dupla de investigadores independentes, Cliff Richards e Warren Doyle, viajou até Ashcroft para documentar o caso da ponte. Eles eram conhecidos por usar métodos precários, mas meticulosos: gravadores de fita magnética, placas de grafite para captar vibrações e um dos primeiros protótipos de câmera infravermelha portátil, algo extremamente raro nos anos 50. Passaram 3 noites ao redor da ponte, revezando entre vigília e gravações. Na segunda madrugada, uma das fitas gravou sons que nenhum dos dois conseguiu explicar. Batidas ritmadas sob a nadeira, vozes femininas sussurrando nomes, e o som de correntes sendo arrastadas. Mas o mais assustador foi o que a câmera registrou: figuras semi-humanas atravessando a ponte, lentamente, mas sem emitir sombra ou calor. As imagens foram arquivadas por medo de represálias e ridicularização. Mas até hoje, o diário de campo de Warren é consultado por estudiosos do paranormal. Em uma de suas últimas anotações, ele escreveu: "A ponte pulsa. É como se respirasse. E quanto mais silêncio houver, mais ela escuta você." 3 anos depois, outro grupo de estudantes da Universidade de Kansas tentou replicar o experimento. Com equipamentos um pouco mais modernos, como microfones parabólicos e medidores eletromagnéticos, eles relataram algo ainda mais bizarro. Todos os aparelhos falharam ao mesmo tempo, exatamente às 13h17 da manhã. O silêncio absoluto durou 7 segundos, e então, um único som: o de uma risada infantil atravessando os fones de ouvido. O mais curioso é que esse horário, 13h17, passou a ser recorrente nos relatos futuros, quase como se a ponte tivesse sua própria hora de abertura. Com o passar dos anos, a cidade cresceu. A nova ponte se tornou o principal acesso, e a ponte velha de madeira virou apenas um ponto cercado por mato e silêncio. Mas quem mora ali até hoje sabe: em noites sem lua, dá para ouvir passos. Passos que vêm e não vão. E às vezes, gritos abafados pela água do rio. O último registro oficial relacionado à ponte ocorreu em 1964, quando 2 policiais da patrulha rural afirmaram ter visto uma mulher parada no meio da ponte, mesmo com ela tecnicamente condenada e fechada ao acesso. Ao se aproximarem, a mulher desapareceu, e um dos policiais, o mais jovem, abandonou a carreira poucos meses depois. Disse que ele escreveu uma carta para a sua irmã, dizendo: "Ela me olhou, não com olhos, mas com uma ausência tão escura que senti minha alma querer fugir do corpo." Hoje, quase ninguém mais se lembra da ponte, mas ela ainda está lá, entre as árvores, sobre um rio silencioso. E quem ousa chegar perto, de sentir uma presença, algo que se move atrás dos arbustos ou que caminha pela madeira podre sem deixar pegadas. E existe um detalhe que quase ninguém conhece. Investigadores que estudaram o local entre os anos 50 e 60 levantaram uma hipótese perturbadora. Eles acreditavam que a ponte não é apenas um lugar assombrado, mas sim um portal. Um ponto de cruzamento entre o nosso mundo e o que eles chamavam de o domínio das almas perdidas. Um espaço onde consciências fragmentadas ficam presas, vagando sem corpo, apenas esperando.
por alguém que se aproxime. Talvez seja apenas superstição. Ou talvez o motivo da ponte ainda estar de pé seja porque ela continua sendo usada. Não por nós, mas por eles. Você acredita que algo assim possa existir? Já sentiu essa presença estranha em algum lugar aparentemente vazio? Você acredita que certos locais podem guardar ecos de tragédias do passado? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de casos assim, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de novas histórias.